avançamos para a lição de domingo, que tem como título O Evangelho da Cruz. Paulo afirma, como nós lemos no verso para memorizar, que a mensagem da cruz é um poder de Deus para nós, para aqueles que estão sendo salvos. E não surpreende, como ele escreveu aqui no capítulo 2, verso 2, que era Cristo e este crucificado o centro da sua pregação. A lição traz aqui um trecho dos versos 17 a 31. Eu não vou fazer a leitura completa com vocês, mas nós vamos utilizando esses textos à medida em que o próprio autor vai comentando. Neste momento, olha, o verso para memorizar foi o verso 18. Eu vou pedir então para que a produção coloque aqui na versão que nós utilizamos no nosso estudo, que é a revista e atualizadas no Brasil, segunda edição. Eu vou pedir que a produção coloque o verso 17, que diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, que Paulo, com este verso 17, ele inicia esta sessão, né, que nós estamos considerando, e neste contexto dos versos que vai aqui do 17 até o 31, Paulo contrasta a loucura humana com a sabedoria de Deus. A cruz, diz o autor, tem o poder de revelar o pior do ser humano e o melhor de Deus. E essa introdução, essa sessão, ela é introduzida dizendo que, conforme nós lemos, que o poder que vem da cruz não pode ser anulado. Ele não pode ser anulado de forma alguma. E Paulo declara neste texto que nós acabamos de ler que ele não foi enviado para batizar. Será que Paulo estava menosprezando os batismos? É isso? Não. A lição vai explicar. Ele estava dizendo, ele está enfatizando que, ao escrever que ele não foi enviado para batizar, e sim para evangelizar, para anunciar o evangelho da cruz, Paulo está dizendo que a sua principal tarefa apostólica era a proclamação do evangelho. Eu gosto desta palavra, proclamação. Em segundo lugar, a preocupação de Paulo aqui não é falar contra o batismo ou menosprezar o batismo, ou considerar o batismo como algo de segunda importância, porque o próprio Jesus disse, todo aquele, quem crer e for batizado, este será salvo, quem crer e for batizado. Então, há uma promessa, há uma bênção no batismo. Paulo estava simplesmente aqui dizendo para os coríntios que a disputa de quem os havia batizado não era a conversa mais relevante. Pouco acima aqui nos versos 12, 13, Paulo menciona, uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ele disse, será que Cristo está dividido? Então, quando Paulo diz, olha, eu não fui enviado, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, para proclamar o evangelho, Paulo estava dizendo, não é mais importante quem foi aquele que batizou você. O mais importante é que fomos batizados, é que fomos salvos, fomos alcançados pelo Evangelho. Isso é o mais importante, é isso que Paulo quer dizer. Paulo estava repreendendo, portanto, membros da igreja de Corinto que davam demasiada importância para aquele que havia realizado o batismo, em vez de exaltar o nome daquele em cujo nome haviam sido batizados a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho uma imensa satisfação e posso dizer, é um orgulho santo. Dizem que não há, mas eu acho que em algumas situações podemos dizer assim. Eu fui batizado pelo pastor Geraldo Marski, um homem por quem eu tenho profundo respeito e admiração. Seus filhos, 3 pastores, Davi, Arthur e Paulo, são meus queridos amigos e eu tenho imensa alegria de ter sido preparado por ele, pelo pastor Geraldo e batizado por ele. Mas isso não faz com que o pastor Geraldo seja mais importante para mim do que a pessoa do Senhor Jesus. Embora eu o ame, ele já descansa do Senhor há muitos anos, embora eu o ame e tenho saudade dele e lembro dele constantemente, dos seus ensinamentos, da sua alegria, do seu bom humor, da sua firmeza amorosa, não é? E
Isso também não serve de pretexto para achar que porque fui batizado pelo pastor Geraldo Marques, que eu sou melhor ou mais importante do que aquele que foi batizado por um pastor menos conhecido ou que teve um ministério mais discreto. Não, de forma alguma. O que Paulo estava dizendo é que mais importante do que quem batizou quem era a proclamação do evangelho que nos alcançou a todos nós. Ao falar em palavras de sabedoria humana, conforme aparece aqui no verso 17, não fomos enviados para transmitir sabedoria humana, mas para pregar o evangelho. Paulo, ele não estava também desprezando os discursos filosóficos, os discursos eloquentes, até porque Paulo se valeu desse expediente para pregar em Atenas. E Ellen White elogia a habilidade, o tato com que Paulo usou esse conhecimento, essa filosofia, o conhecimento filosófico de Paulo para lidar com os atenienses, porque de uma outra forma, se ele chegasse desmerecendo as pessoas e o seu credo e a sua duplicidade de deuses, Paulo teria passado de situações muito difíceis e não teria alcançado nem o pequeno, segundo o próprio Paulo, o pequeno êxito que ele alcançou. Então, a expressão aqui se remete à retórica greco-romana e Paulo está dizendo, olha, eu quero aqui pregar o evangelho, eu quero pregar a Cristo e esse crucificado. Há um trechinho aqui do Atos dos Apóstolos, vou pedir para a produção reproduzir aqui, da página 155, que nos diz o seguinte: Paulo decidiu seguir em Corinto um outro plano de trabalho, em Corinto, em seus esforços para atrair a atenção dos despreocupados e indiferentes. Decidiu evitar discussões e argumentos elaborados e se propôs a nada saber entre os coríntios, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa era a ênfase. E com este pensamento maravilhoso de não gastarmos tempo com discussões, com debates, às vezes até acalorados, que podem até correr o risco de ferir, magoar as pessoas. Você até pode vencer um debate filosófico como uma disputa de queda de braço, como nós dizemos aqui no Brasil, uma disputa, você até pode... Mas e o coração da pessoa? Será que vai ser conquistado? Para nós pensarmos. Qual tem sido o conteúdo do nosso testemunho? São argumentações elaboradas, filosofia? Veja que Paulo não estava desmerecendo a filosofia nem a argumentação. Paulo está enaltecendo a Cristo Jesus e este crucificado como centro da nossa pregação. E é isso que nós devemos pensar e valorizar e guardar no coração. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição do domingo.